Bom, eu disse para vocês há algum tempo que você pode fazer perguntas, pode me enviar alguma sugestão, alguma ideia. E antes de começarmos mesmo essas séries, alguém que esteve na Bélgica, mas está hoje lá no Brasil, em Minas, tinha falado comigo a respeito de um sermão que eu preguei na igreja faz já uns 2 anos, eu acredito, sobre uma parte da Bíblia muito conhecida, muitos conhecem de cor, inclusive, e muito bonita, por sinal. Então eu vou repetir uma meditação curta a respeito do salmo mais conhecido de todos, junto com o Salmo 91 e outros salmos que são bem conhecidos. O mais conhecido, pelo menos entre nós, adventistas do sétimo dia, é, sem dúvida nenhuma, o Salmo 23, conhecido como o Salmo do Pastor. Escrito por Davi, que foi um pastor de ovelhas na sua infância e adolescência, o preparou para ser o grande e maior rei da história de Israel. E modelo para todos os outros reis. É incrível, você vai lendo no livro de Reis, no livro de Crônicas, e os seus descendentes são comparados sempre com ele, dizendo assim: Amazias foi um bom rei, mas não como o seu pai, e quando fala pai, está falando do ancestral, Davi, que tinha sido o tataravô do tataravô dele, e assim vai. Tal rei, esse foi e fez a vontade de Deus conforme o seu pai Davi. Este andou longe dos caminhos do Senhor, diferente de seu pai Davi. Davi era o referencial para todos. E o que preparou ele para ser um bom rei, segundo a tradição judaica, em um livro chamado Mishnah, conta ali toda a tradição, ele era realmente um excelente pastor de ovelhas. E ele mesmo testifica disso. Ele diz que, para defender as ovelhas que ele amava e cuidava com tanto carinho, as ovelhas do seu pai, uma vez ele matou um urso e uma outra vez um leão. Imagine a coragem de um rapaz adolescente enfrentando animais selvagens como esses para defender as pobres e indefesas ovelhinhas. Uma outra coisa interessante a respeito de Davi, diz a Mishnah, que ele abria o curral para as ovelhas menores, os filhotinhos, os cordeirinhos, saírem primeiro. Porque assim iam comer a parte mais macia da relva, da grama. Depois que já estavam satisfeitos, ele deixava somente as ovelhas mais velhas, que já tinham dificuldade de se alimentar da parte mais, da raiz, da parte mais dura e difícil da grama. Depois ele deixava todo o restante do rebanho. Então ele tinha um senso de justiça e um senso de equidade. Ele sabia como coordenar o rebanho. E quando ele escreve o Salmo 23, que era uma canção que deve ter sido muito cantada pelo povo de Israel, não temos a música, temos a letra. Tão linda a poesia. Ele agora se coloca no lugar de uma ovelha, sabendo exatamente como um pastor cuida de uma ovelha. E o seu pastor ele faz o Senhor. E ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, e do jeito que eu não deixo faltar nada para minhas ovelhas, eu sei que com esse meu pastor nada me faltará. Ele vai cuidar de mim, ele vai dar tudo que eu preciso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, do mesmo jeito que eu levo as minhas ovelhinhas para descansarem nos pastos verdejantes. Pensa como deve ser gostoso para uma ovelha descansar, repousar em pastos verdejantes. Quando ela está repousando, não é porque só é macio o pasto, porque é gostoso ela repousar ali, mas é porque o pasto é comida dela. E ela olhando um pasto verdejante ao redor é um sinal de fartura. Pense nisso. Não me falta nada, eu posso descansar, eu posso repousar, porque não me falta nada. Na hora que eu quiser, eu viro do lado e o pasto verdejante está ali para eu comer. Olha que interessante. Leva-me para junto das águas de descanso. O barulho da água descansa a gente. E Davi está se referindo a isso, que as águas que ele levava as ovelhinhas dele, o rebanho dele, não eram águas turbulentas,
de difícil acesso. Pense para ovelhas, que são animais tão passivos. Se tem um rio, né, com uma corredeira, é muito difícil se aproximar ali para beber água. Mas uma água calma, tranquila, é fácil, o acesso é fácil beber. Refrigera minha alma. O pastor do céu refrigera a alma. Eu nunca vou me esquecer do meu amigo peruano Sérgio Bellino, 20 e poucos anos atrás. Nós estávamos nos Estados Unidos juntos, estudando inglês, e decidimos também ele me ensinar espanhol e ensinar o português para ele. E ele riu muito quando nós descobrimos que soft drink, a Coke, no inglês, no espanhol, gaseosa, faz sentido, tem gás, gaseosa. E no português, refrigerante. Quando eu disse para ele refrigerante, ele riu, mas ele ria muito. Ele falou, o quê? Soft drink é refrigerante. Refrigera, tá quente, refrigera. Agora Davi está dizendo aqui que como é gostoso para a ovelhinha com sede chegar ali no riachinho, no lago, né, numa água de descanso, beber aquela água fresquinha que refrigera. Mas só Deus pode refrigerar a alma. O calor das dificuldades, das lutas, Deus nos leva às águas de descanso para refrigerar a alma. Olha que poesia bonita. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os caminhos estreitos da justiça, sem desviar. Um caminho que vai levar ao lugar seguro. E essa era a metáfora que Davi vinha fazendo ali, quando ele guiava as ovelhas. Isso é interessante, uma característica interessante da ovelha e do pastor. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. Nós conhecemos outros textos da Bíblia, onde Jesus mesmo disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E uma das características da ovelha é que você não precisa ir atrás dela com o cajado batendo para que elas vão adiante, para elas irem adiante. O pastor ele vai à frente e as ovelhas conhecem a voz dele e seguem ele, guiando pela vereda da justiça. Ele é o guia, ele vai à frente. Jesus é o nosso guia. Ele vai à frente e nós vamos seguindo pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então veja, havia no tempo do povo de Israel um lugar que era chamado de Vale da Sombra da Morte, onde havia muitos perigos. E é a esse lugar que Davi está se referindo. Animais selvagens ao redor, selváticos, e muitas vezes ladrões atacavam, o que aconteceu ali também na história do bom samaritano. Mas veja, Deus está dizendo aqui que na vida nós teremos vale, nós teremos sombra, nós teremos morte. Não há como fugir disso, essa é a realidade humana. Mas não precisamos temer, por um motivo. Porque tu estás comigo, Deus está conosco. Quando você estiver passando pelo vale, pela sombra, pela morte, no seu vale da sombra da morte, não tema, porque Deus está contigo. Ele está com você, te acompanhando e te abençoando. Esse é o segredo da vitória. E o cajado e o bordão consolam. O pastor tinha um cajado e um bordão. A gente sabe que o cajado do pastor tem aquele gancho na frente. Por que ele tem aquele gancho? Quando a ovelha caía em algum precipício, em algum lugar de difícil acesso que o pastor nem conseguiria ir lá buscá-la, ele passava o cajado ao redor do pescoço da ovelha e ele conseguia puxá-la de volta, salvando a sua vida. Outra coisa que nós sabemos, e o Dr. Rodrigo Silva conta isso muito bem, porque ele esteve várias vezes na Terra Santa, no Egito, naquelas regiões, e ele conhece muito bem a história. E ele conta, e nós conhecemos isso, de que o pastor muitas vezes, quando uma ovelha era muito desobediente, ele tinha que fazer algo difícil para a ovelha, para ele também, mas era o jeito de salvar a vida da ovelha. Uma ovelha que fugia muito, que desobedecia, que saía do caminho, que se perdia, o pastor tinha que buscar várias vezes, ela tinha que aprender a permanecer com o rebanho. E para fazer isso, ele precisava quebrar a perna da ovelha. Uma das perninhas ele quebrava. Difícil. Pois ele enfaixava, cuidava dela, e agora aquele cordeirinho tinha que ser carregado pelo pastor. E ela aprendia a ficar no colo dele, dependendo dele para tudo. Para água, para comida.
ela aprendia que o lugar dela é no colo do pastor, não é fugindo por aí. Então, o cajado também estava ali, né, o bordão, para repreender a ovelha, para ajudá-la a ser disciplinada no caminho. No livro de Apocalipse, capítulo 3, Jesus nos diz que ele repreende todos aqueles que ele ama. Ele é um pastor que cuida das ovelhas e às vezes precisam ser repreendidas porque ele ama. O pastor que cuida da sua ovelha, ele ama. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi tinha muitos adversários, inimigos, mas ele recebe um banquete do seu pastor, do Senhor. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Meu cálice transborda, está sobrando bênçãos. Né? Eu tenho mais do que eu preciso. Mas unge minha cabeça com óleo é algo muito interessante, porque a ovelha tinha um inimigo, né, que era impossível dela vencer sozinha. As moscas, elas ficavam sobre a cabeça das ovelhas. E elas ficavam por ali, e isso deixava a ovelha enlouquecida. Mas se uma delas, e às vezes conseguia isso, entrava pela narina da ovelha, ela podia colocar os ovos ali dentro. E aí você imagina o que ia acontecer dentro da narina da ovelha, né, dentro do nariz da ovelha, ali dentro aqueles ovinhos começando a crescer, se desenvolver com aquelas larvas. E as larvas começando a se alimentar do nariz da ovelha. Aquilo deixava a ovelha louca, louca. Agora, como que a ovelha coça o nariz? Como que ela vai com a patinha coçar? Aquilo enlouquecia tanto a ovelha que ela chegava ao ponto de, para se livrar daquela agonia, começava a bater o nariz contra pedras, contra uma árvore, contra um muro, e ela fazia isso repetidas vezes até começava a sangrar, rachava o seu crânio e morria. Para que isso não acontecesse, o pastor vinha, que símbolo bonito, e ungia a cabeça das ovelhas com óleo. O odor, o aroma do óleo espantava as moscas, e elas não pousavam no nariz, na narina da ovelha. Salvava a vida delas, a unção do óleo. O inimigo, ele vem na nossa vida com tentações, querendo implantar vícios, pecados na nossa vida, que vão destruir completamente a nossa vida espiritual. E nós precisamos do óleo do Espírito Santo, da unção do Espírito, para nos salvar, para nos proteger. Todos os dias nós precisamos ir ao nosso pastor buscar o óleo para que nos unja. E com a unção do óleo do Espírito Santo nós estaremos protegidos, para que a nossa vida não seja destruída. Por fim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que este seja o salmo da sua vida espiritual. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja com você, todos os dias te seguindo, como as ovelhas seguem o pastor. E que você possa habitar na casa do Senhor para todo sempre, tendo a salvação e a vida eterna, com o pastor que ama as suas ovelhas, o nosso Senhor e Salvador. A questão é uma só. O pastor, nosso Senhor, ele é bondoso, ele é amoroso, ele cuida das suas ovelhas, porque ele as ama. Agora, quem decide fazê-lo nosso pastor somos nós. E é você quem decide ler esse salmo e colocar você como ovelha desse pastor e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque eu vou segui-lo aonde ele for, eu vou ouvir a sua voz, eu vou reconhecê-lo e eu vou estar com ele, porque ele vai me levar para águas de descanso, eu vou ser refrigerado, a minha alma vai ser refrigerada, eu vou descansar nos pastos verdejantes. Quando estiver no vale da sombra da morte, não vou ter medo nenhum, porque ele vai estar comigo. Não terei medo de nada. O seu cajado e a sua vara vão me consolar. O meu cálice vai se transbordar e todos os dias eu vou receber a unção do óleo para que eu seja protegido. E assim eu terei bondade e misericórdia na minha vida e vou habitar para sempre na casa do meu pastor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje e por esta semana. Continue nos abençoando e guiando ao seu rebanho. Que sejamos ovelhinhas que seguem o pastor maior, Jesus. Que busquemos o Espírito Santo, esse óleo e essa unção diariamente em Ti.
nos acompanhe e nos abençoe no restante dessa semana. Nos dê o teu poder e a tua bênção. Venha transformar a nossa vida cada dia e que façamos de ti o nosso bom pastor. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, a tua companhia. Seja o nosso pastor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você e que este momento de meditação possa ser útil na sua vida, que você possa praticar diariamente o caminhar e seguir o bom pastor e receba a unção do seu óleo diariamente.